Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é KYC. KYC não significa tomar naquele lugar, né, Carol? Depende. E também não significa KY. Essa piadinha infame a galera sempre faz, né? Galera chegando agora, Bull Run, fala de KYC, a galera fica, mas eu conheço outro, KY. Cara, a primeira vez que eu vi essa sigla KYC, né, desculpa, KYC, obviamente foi a primeira coisa que me veio na cabeça, veio o KY. Né? Porque é muito semelhante. É que a gente não tá acostumado com esse termo, né? Um termo gringo que foi importado do Bitcoin, aí né, vai para outras culturas, para outras regulações esse termo. Aqui é mais significação. Tá, mas vai lá. Não, mas KYC não tem só no Bitcoin. Tudo bem, mas é que o Bitcoin é global, né? E aí, KYC é algo da economia americana, bancos de fora, Europa e tudo mais, e é uma sigla que significa Know Your Client ou Know Your Customer. E aqui, tu lembra se antes do Bitcoin, tu lembra de alguma sigla bancária para isso? Eu não lembro, eu acho que era só identificação. Não. Regras de identificação do cliente. Não lembro agora. Se tem, talvez não fixou tanto na minha cabeça quanto KYC, né? E a piadinha infame te ajuda também a lembrar. Né, o que isso significa. Então, KYC significa Know Your Client, que é coletar dados para que os bancos, entidades financeiras tenham mais informações dos seus clientes e do quanto, por quê e como eles estão transacionando. Bom, e aí acho que a gente pode partir daí, né, Cacá? Não, com certeza. Por que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje, pessoal? Porque a gente já faz bastante tempo, assim, toda vez que a gente posta sobre as formas de comprar Bitcoin, às vezes vem uma galera falar, né? Não, só compro se for sem KYC, tem que comprar sem KYC e tal. E a gente achou interessante trazer essa discussão aqui junto com vocês, para a gente botar na roda por que é importante, né? A privacidade é importante, o que é o KYC, por que a galera tem gente que fala não pode comprar Bitcoin com KYC, quais são as diferenças, comprar com, comprar sem, enfim. Então, assim, se você está chegando agora no Bitcoin, é legal que você acompanhe essa discussão para você entender essas diferentes formas de comprar e como que você pode ter Bitcoin com KYC e sem KYC. Carol, já explicou então aqui para nós o que é o KYC, né? Você já acabou de falar aqui que o KYC é uma identificação do cliente. Agora, seria legal, Carol, tu explicar para nós aqui, para quem está nos acompanhando, por que algumas exchanges, que algumas empresas exigem o KYC. Boa. As exchanges, elas são empresas. A gente tem que lembrar disso, né? E são empresas vinculadas que fazem operações financeiras, recebem valores dos clientes, né? Então, elas fazem custódia de valores das pessoas. E toda empresa que opera faz esse tipo de operação, que tem esse modelo de negócio, ela acaba tendo que seguir as regras de cada país. Então, cada país vai ter uma regra de KYC, de Know Your Customer, ou de AML, que é outra sigla, né, que é Anti-Money Laundering, que são regras de governos contra a lavagem de dinheiro, para não financiar terrorismo, e vem todos aquele catatal de motivos que os governos dão, do porquê que é importante não só exchanges, né, a gente fala de bancos, instituições de pagamento, qualquer tipo de empresa que lide com o dinheiro, né, acaba tendo que lidar com essas regras. Então, aqui no Brasil, essas regras começaram em 2019, de coleta de dados, com a IN 1888. Antes disso, não tinha tão intensamente assim coleta de dados, de vincular nome, CPF, telefone, algumas exchanges, dependendo do volume que a pessoa opera, pede até cópia do imposto de renda, vídeo, para mostrar que a identidade ali da pessoa é de uma pessoa real, porque tem muita gente que usa CPF falso ou até parente morto aí para criar as suas contas e fraudar operações. Então, tem o lado bom e ruim, né? Para as empresas que lidam com dinheiro, isso acaba, de alguma forma, prevenindo fraudes. Isso é muito comum, fraude com cartão de crédito, tudo que envolve dinheiro também atrai golpista, né? Fraudador. Então, para as empresas, é importante conferir se a pessoa que está comprando ali tem a ver com os dados que ela está coletando. Governos fazem isso para também saber se a pessoa está devendo imposto, se ela teve ganho de capital, se ela teve lucro com não só Bitcoin, com ações, com renda fixa, com qualquer ativo financeiro. Então, serve para ter mais controle sobre as operações financeiras dos cidadãos. E aí, quando a gente fala de KYC, tem a ver principalmente com, vamos supor, a Cacá
declara para a Receita que ganha, sei lá, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, mas daqui a pouco está comprando uma casa. De onde é que veio o dinheiro? Ela pode ser questionada pela Receita Federal sobre, bom, tu tá comprando uma casa, sei lá, de 5 milhões de reais, mas tu recebe 2 salários mínimos por mês. Como que a Cacá comprou esta casa se ela não declarou a origem desse dinheiro? Então começa por isso, né? Governos querendo ter controle ou querendo receber os impostos devidos pelas operações financeiras ou por receita ou por herança, depende de onde que vem o dinheiro. Então o objetivo é ter informação da origem do dinheiro. E aí a gente vai entrar num ponto polêmico, né? Porque KYC sempre atrai muita polêmica, porque quando a gente fala de Bitcoin, eu já vou terminar, tá? Quando a gente fala de Bitcoin, tem 2 perfis de pessoa. Tem a pessoa que está começando agora, ou a que enxerga o Bitcoin como um ativo financeiro. E aí, quando a gente enxerga o Bitcoin como um ativo financeiro, ele é um meio para um fim. É um meio para a pessoa ter mais valorização e poder vender ele por fiat ou trocar ele por uma casa, por um carro no futuro, por um bem no futuro. E tem o Bitcoin como ferramenta de privacidade e liberdade financeira, a verdadeira liberdade financeira, né? Onde você não depende de ninguém para movimentar o seu próprio dinheiro, que na verdade a gente chama de soberania financeira. Então é por isso que é muito polêmico, porque esses 2 perfis, muitas vezes, se embatem, porque quem apoia a soberania financeira, e a gente apoia a soberania financeira, diz que KYC é uma ameaça para o Bitcoin, porque é uma forma de governos forçarem as pessoas, a declararem tudo e também rastrearem quanto que cada pessoa tem, para muitas vezes isso pode acontecer dependendo do país, abusarem de leis, inclusive leis de impostos, para forçar a pessoa a entregar o seu Bitcoin num momento de ditadura ou de tirania, como aconteceu nos Estados Unidos, quando o ouro, as pessoas foram proibidas de fazer a custódia do ouro, tiveram que entregar para o governo americano. Isso foi um roubo do governo americano aos próprios cidadãos. Então, quem tem esse enfoque, né, mais para privacidade e liberdade, fala que KYC é um absurdo. KYC, na frente, é tratado como um mecanismo para evitar a lavagem de dinheiro, evitar crimes e golpes e terrorismo, só que a porcentagem de Bitcoin que é usada para isso é tão pequena que, na verdade, o motivo real é controle. Controle de quem tem Bitcoin, controle de quem tem ganho de capital, controle de quem vende, controle. No geral, tá? Depois a gente pode se aprofundar em cada uma dessas partes. Quem enxerga como ativo financeiro não se importa de comprar em locais com KYC, em exchange e declarar os seus bitcoins, porque já começa a comprar com o objetivo de converter em fiat e converter num bem no futuro, né? Numa casa, num carro ou qualquer outra coisa. E esse perfil de pessoa não vê problema nisso, porque também já está acostumado. Há muito tempo as corretoras de valores, os bancos pedem dados para tudo, né? Você nem consegue abrir uma conta num banco se você não mostra dados de moradia, comprovante de residência, CPF, imposto de renda, muitas vezes, em corretora tradicional, eles pedem cópia do Sim, imposto de sistema renda. Fiat, totalmente centralizado. E com Bitcoin você não precisa nem ser humano, você pode ser uma máquina. Tem IA que já está usando Bitcoin para pagamentos, né? Então, o Bitcoin não pede dado nenhum, nem CPF, nem identidade, nada. Você só precisa ter uma carteira que se conecta à rede e segue as regras de consenso da rede. Isso é totalmente disruptivo. Então, quando a gente enxerga o KYC como um mecanismo de governos tentarem, de alguma forma, cercar o Bitcoin e cercar as pessoas de terem acesso, sim, ele pode ser abusado. Mas a gente vive num mundo totalmente híbrido e a gente pode começar a debater também, né, Cacá? Tem esses 2 perfis de pessoa vivendo juntos e também tem aquelas pessoas que vão ter uma parte de Bitcoin com KYC para poder converter em bens e vai ter outra parte sem KYC, ou seja, vai ter soberania para fazer o que quiser com aquele dinheiro que, na verdade, não tem identificação nenhuma sobre ele. Então, a gente pode partir daí e partir para as polêmicas, né? Por que a galera ataca tanto quem compra Bitcoin com KYC? Eu acho que já não é mais nenhum ponto de partida, né? Tu trouxe várias coisas muito interessantes aqui, né, Carol? Eu acho que tu expôs o grande problema, na verdade, do KYC, né? Que é a falta de privacidade e de governos terem dados das pessoas e poderem, isso dá muito poder para os governos, né? Poderem confiscar Bitcoin, poderem taxar, que na verdade aqui no Brasil é esse movimento que está acontecendo, né? A cada ano, os governos, não importa de qual lado, querem cobrar ainda mais impostos de quem tem Bitcoin.
né? Ou na venda, ou na transação. Daqui a pouco vai ser, se você tem Bitcoin, você tem que declarar e tem que pagar uma parte para o governo, mesmo sem realizar lucro, né? Já surgiu até essa discussão há pouco tempo atrás. Na Europa, né? Na Europa se fala muito disso, de imposto sobre ganho de capital não realizado, que é quando a pessoa comprou Bitcoin, ela já está no positivo, teve valorização de, sei lá, X vezes, e a pessoa não vendeu, porque isso é bem comum, né? Os hodlers, como sabem que vai ter cobrança de imposto se vender, então a galera resolve segurar sem previsão de venda, assim, sem prazo. E aí, como governos estão vendo suas moedas colapsarem e as pessoas fugindo para o Bitcoin, pode rolar uma pressão, né? Forçar as pessoas a pagarem imposto, não só em Bitcoin, mas em ações, por exemplo. Tá rolando esse papo nos Estados Unidos de cobrar imposto sobre ganho de capital não realizado. A pessoa não vendeu o ativo, mesmo assim ela vai ter que pagar imposto. Então, enfim, isso é um absurdo, né? Porque no fim das contas, o que determina Isso é um absurdo, cara. quando que tu vai pagar Na imposto? real, Quando tu vende, né? quando a gente fala de imposto, é uma coisa muito absurda, né? Porque, cara, é imposto para todo lado. Às vezes tu paga 2, 3 vezes o imposto para uma mesma coisa, assim, é surreal. Bom, mas enfim, aí a gente vai entrar num buraco maior. Falando do KYC. Aí quando a gente fala de KYC, a galera Bitcoin às vezes vem e cai de pau, né? Eu não vou comprar nessa plataforma, nessa corretora, nessa exchange, porque tem KYC, porque eu vou entregar, não quero entregar meus dados para o governo, e vocês não deveriam falar sobre esse tipo essa forma de comprar, e aí vira aquela confusão toda. Eu acho legal a gente trazer também aqui, Carol, contextualizar a questão histórica, né, do Bitcoin. O Bitcoin nasceu uma moeda descentralizada. Você pode transacionar sem intermediários, de pessoa para pessoa, sem depender de bancos, sem depender de governos. Esse é o core, né, do Bitcoin ali, as vantagens do Bitcoin, né, o fato dele ser descentralizado, são as características fortes, primordiais que o Bitcoin tem. E aí, claro, quando chega o governo querendo meter o bedelho, quem já entendeu esse propósito do Bitcoin, para que ele foi criado, fica puto mesmo, né? Quando a gente vai falar de KYC e vai falar de impostos e governos querendo tirar a privacidade de quem tem Bitcoin. Só que até um tempo atrás, várias exchanges, por exemplo, não pediam KYC. De fato, não pediam. Até pouco tempo atrás, a própria Binance não pedia KYC. E a galera ficava ainda usando a Binance, porque a Binance não pediu a KYC e tal. E a gente ali naquela época, né, Carol, já trocava figurinha aqui internamente, dizendo, isso aí não vai durar. A galera que aproveite aí esse momento, né, sem KYC, mas isso aí não vai durar, porque o cerco vai fechar. A gente consegue enxergar ali para onde que as coisas estão indo, né? E os governos todos de olho no Bitcoin. Então, assim, até um tempo atrás, as pessoas conseguiam comprar Bitcoin em plataformas, contas digitais, exchanges sem KYC. A partir de 2019, o cerco foi fechando, regras foram sendo criadas não só aqui no Brasil com a IN 1888, mas em todo o mundo, praticamente, e o cerco foi se fechando, e as exchanges, hoje, elas são obrigadas a solicitar o KYC, pedir os dados dos clientes. Às vezes, claro, tem uma ou outra que ali você consegue fazer compras com um valor mínimo, sem precisar colocar o KYC, né, os seus dados, mas a partir de um valor para cima, às vezes R$500, R$1.000 para cima, você já tem que começar a entregar os seus dados para essas plataformas, né? Ou senão você não consegue sacar, ou você não consegue, enfim, transacionar, fazer alguns tipos de operações dentro dessas plataformas. Então, Carol, era natural que isso ia acontecer. Sim, porque os governos não gostam de uma válvula de escape, né? Por exemplo, se as exchanges são locais em que não pedem dados, as pessoas vão deixar de comprar ativos em corretoras tradicionais, em bancos, para comprar em exchanges, muitas vezes, né? Então, se é uma empresa que está no Brasil, em algum momento ia ser forçada a seguir as regras, ou os próprios bancos iam começar a se incomodar com isso, como a gente viu acontecer, né?